Olá, bem-vindo, caro youtuber, nosso querido frequentador aqui da Escala Humana. Seja bem-vindo em mais uma produção aqui da Escala Humana. Hoje um bate-papo planejado muito especial, então quero te dar as boas-vindas, agradecer a sua visita aqui na nossa plataforma, um prazer enorme estar com você sempre por aqui. Então seja bem-vindo, consuma nosso conteúdo aqui, bate-papo planejado e todas as outras produções da Escala Humana Produções. Muito obrigado novamente. Se inscreve aqui no nosso canal, vai ser um prazer compartilhar todo o nosso conteúdo com você. Ative as notificações, faça seus comentários, entre em contato, enfim, a casa literalmente é sua. Está começando mais um bate-papo planejado, é claro, sempre com o apoio dos nossos queridos amigos da Simoneto Grupo do Arte, que sempre estão com a gente aqui, dando a maior força. Então, um grande abraço a todo o pessoal da Simoneto Grupo do Arte, aqui, que apoia e que produz, junto com a gente, o bate-papo planejado. Falando em Simoneto Grupo do Arte, eu já vou chamar aqui na conversa para daqui a pouquinho te apresentar o nosso convidado. Ele, o mito, o homem, a lenda, o cara que inspirou desde o selvagem da motocicleta até o capitão Jack Sparrow dos Piratas do Caribe, nosso querido João Lacerda. Bom dia, João. Deixa eu abrir teu microfoninho aqui, meu amigo. Cara, essa é a melhor abertura que eu já presenciei na minha vida, cara. Capitão Jack Sparrow forçou. E aí, João, beleza, cara? E aí, tudo certo? Tudo certo. Tudo e aí? tranquilo, feliz de estar aqui mais uma vez aí. Bom, felicidade toda nossa. João, a gente sempre traz pessoas especiais aqui para conversar, mas hoje a gente trouxe um top de linha aí, um cara que tem uma bagagem extensa. Hoje a gente se puxou, né? Se puxou. Até, inclusive, deixa eu mostrar aqui, Joãozinho, porque ele é arquiteto, ele é escritor, ele tira foto com o Ronaldinho Gaúcho, ele faz um monte de coisa da fora e criou também um método aí para auxiliar na venda, transformar a venda, e eu acho que tu conhece melhor do que eu, né? Então, estamos falando aqui, deixa eu mostrar aqui um dos livros que ele trouxe aqui para nós, deixa eu botar aqui na tela. É uma trilogia, né, João? Quase um Senhor dos Anéis dos móveis planejados. Aqui. Tenho todos, viu? Tem todos? Tenho todos. Até, inclusive, ele trouxe aqui duplo, um para ficar pro acervo da rádio. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é melhor. Aqui, né? Esse aqui é o primeiro. E aqui. E mais o terceiro, falando sobre móveis planejados, todos eles com uma temática, com um enfoque. Estamos falando do nosso querido Anderson Angioli. Isso é polaco isso aí, né? Deixa eu botar aqui a tela para ti. Pode ser um pouco de tudo, na realidade. Bem-vindo, Anjo. Prazer muito obrigado, conversar contigo aí, cara. Muito obrigado, Alexandre e ao João pelo convite. É sempre muito importante, né? E muito bacana. Fico muito honrado pelo convite, poder contribuir e aprender com todos vocês também. Show de bola. Vamos lá então, Joãozinho. Acho que temos aí um tempo para extrair o máximo do nosso convidado aí, que a gente pode dizer, João, que meio que revolucionou o mercado aí com o método? Sim, cara. O Anderson é um cara que ele sabe da admiração que eu tenho por ele, né? A gente já vem tendo um contato próximo aí já tem um bom tempo. Inclusive convidei ele, né, para estar trazendo treinamento, trazendo palestras para dentro da Simoneto, porque ele tem uma metodologia, tem uma linha de trabalho da qual eu admiro muito, né? E quando eu entrei no ramo de móveis planejados, né, eu busquei uma base acadêmica, né, de quem estava falando algo que eu concordasse e que eu também pudesse reproduzir, algo que eu pensasse, porque às vezes é muito curioso, né, quem não é do mercado chega no ramo e apresenta que o ciclo da venda tem que ser dessa forma. Muitas vezes te apresenta como exótico, né, mas quando tu encontra um eco, né, tu encontra uma base acadêmica, né, alguém que tem uma repercussão, uma grande relevância no ramo, né? E que está dizendo de uma forma ainda mais clara aquilo que tu queria apresentar, isso facilitou muito a minha vida, né? Então, eu conheci o Anderson Angioli pelos livros dele, né? O encontro, né, foi uma questão que o universo depois nos aproximou, né, através da Promob, né, da Foco Lojas. Então acabou promovendo um encontro que eu fiquei muito feliz, né? Então é um cara que eu tenho hoje uma satisfação muito grande e que contribuiu muito, né, para o trabalho que a gente vem fazendo na Simoneto, que a gente entende, a gente sente essa dor, né? Que hoje as cadeiras da universidade, para o designer de interiores e para o arquiteto, muitas vezes eles não apresentam uma realidade muito importante e ao mesmo tempo muito dura, de que se tu não tiver os elementos da venda, o que vai acontecer?
o teu projeto ele vai parar dentro do servidor, né? Sim. Ele não vai ser materializado, o que é uma frustração para o teu cliente, é uma frustração para ti que criou, e a tua criação ela nunca vai existir, né? Ela não vai virar uma realidade. Então, eu acho que é um dos poucos caras, se não o único cara que eu conheço, que vem da veia da arquitetura e compreendeu a importância desse processo. Muito bem. E literalmente, né? Veio da arquitetura. Conta um pouquinho para nós aí da tua trajetória até esse momento. Legal. Né? Até estava falando antes aqui de começar, né, com o Alexandre, que eu não sei se eu tive a sorte, né, ou de ser incumbido de criar um material inicial para ajudar tantos colegas projetistas, arquitetos e tudo mais. E a minha iniciação na arquitetura, ela foi através da arquitetura comercial. Eu iniciei lá em 1999, embora tenha essa cara de moço ainda, mas Começou cedo, né? Comecei cedo. Não sei quem é que te mentiu isso daí, mas não vamos ser grosseiro com o convidado, né? Exatamente. E aí, então, eu comecei a fazer projetos para lojas de departamentos que eram agregados a uma indústria moveleira. E aí, logo depois, eu já entrei no ramo dos planejados, lá em 2000, já trabalhando com loja, e depois trabalhei como projetista vendedor, né, com as dificuldades da venda, como falávamos com o Alexandre anteriormente aqui. Já gostava de projetar, modéstia à parte, projetos eram a minha maior joia, digamos assim, mas as vendas eram completamente assim inexistentes. Então, aí depois disso eu fui aprendendo e fui entrando principalmente na parte da capacitação das indústrias, as quais eu tive a oportunidade de trabalhar, com a expansão de redes de franquias, treinando equipes de projetistas aí por todo o Brasil, e me deu muito conhecimento do que estava sendo praticado naquela oportunidade por várias praças. Porque a gente se pegássemos, por exemplo, assim, a região nordeste do Brasil, é uma forma totalmente diferente de comprar mobiliário planejado, as dificuldades dos clientes são diferentes das nossas aqui. E aí, trazendo tudo para um âmbito de uma bibliografia, que é um programa de treinamento, que na época eu imaginava ser assim, facilitaria para tantos outros que estariam iniciando na área, pudessem se valer desse conteúdo para evitar aqueles anos de tentativa e erro que sabidamente já eram mapeados, né? Então, o que eu fiz foi pegar um conhecimento geral que estava nas mentes das pessoas, trazer esses elementos da arquitetura que trazem muito da questão do valor do projeto, e quando a gente fala em planejado, às vezes a gente se detém muito na parte técnica, né? do insumo, da matéria-prima, e menos no projeto, e é onde a gente realmente mais precisa focar também. Então, o que eu fiz foi uma miscelânea de uma forma organizada, que deram então aí origem aos livros e depois a nossa metodologia também. E como é que foi esse processo, cara? Porque como diz no popular, quando chegou ali, era tudo mato. Sim. Não tinha uma bibliografia tratando disso. Perfeito. A partir do quê? Do teu conhecimento, das experiências, porque, de uma certa forma, também aquilo começou a passar a ser uma novidade, mas tu foi se entranhando naquilo dali para poder trazer esse conteúdo. Como que foi essa experiência para ti, passar de arquiteto, né, para um pesquisador, escritor também? Perfeito. Como eu tive a oportunidade de fazer muitas incursões em lojas, então eu vi muito projeto sendo apresentado. Eu via muito projetista que ia apresentar projeto e eu ficava lá de canto, era da fábrica, e enfim, e aprendia com os erros e acertos deles também. Então, entendia alguns padrões ali que eram mais fáceis para o projeto ser fechado e outros que nem tanto. Então, eu via projetos lindíssimos, que não eram fechados, e projetos bem meia boca, que o cliente saía encantado. E aí a gente pensa, pô, o que aconteceu ali? Né? E a minha, digamos assim, a minha sagacidade foi tentar achar o que aconteceu ali. E aí, fazendo a engenharia reversa, o que a gente chama de debriefing, né? Por que deu certo? Deu certo por conta disso. Então, eu comecei a entender alguns caminhos. E aí, então, esses caminhos eu tentei depois trazer através dos livros e no nosso método, né? Que os projetistas hoje têm acesso também. Essa visão acadêmica das vendas, muito importante, de tantos cursos que eu já tive a oportunidade de fazer, muitas vezes elas são muito valiosas, porém pouco práticas para o nosso segmento, né? Quando a gente fala assim, o João mesmo fala, né? Quando trabalhaste lá com caminhões, enfim, Sim. É uma outra venda. Se for levar muitas vezes o conhecimento do planejado para o automóvel, para um caminhão, completamente nós iríamos barrar em alguns problemas que a gente não sabe. Por quê? Porque só quem sabe é quem está lá vivendo o dia a dia. O que eu fiz foi isso, foi tentar trazer algum conhecimento
genérico, mas com a veia do projeto da fábrica. Porque essa questão da fábrica, como nos é muito clara ali na região da Serra, com tantas fábricas, né, muito boas, por sinal, do respeito pelo mobiliário. Então, quando eu ia, por exemplo, dar um treinamento, aí o projetista dizia, não, mas aqui meu negócio é venda, meu negócio é dinheiro no bolso. Isso nos pegava um pouco no coração, no sentido negativo. Veja bem, a gente está trazendo um produto aqui que vai durar anos na casa do cliente. A gente vai participar da vida dele. Nós vamos contribuir com o hábito de morar. E nós não podemos ter esse pensamento apenas de eu tenho que vender pela venda em si. Não, é o contrário. É auxiliar ele no processo e dizer que a venda é consequência. A venda, na verdade, ele vai partir dele querer comprar e muito menos da gente querer vender. É parte muito dessa vivência com esse DNA da fábrica, que acredito que é muito importante. Mas vocês não acham que esse conceito, de uma certa forma, já hoje em dia é bastante assimilado também pelo cliente? Porque o que eu noto é que um tempo atrás era uma relação puramente comercial. Tenho dinheiro aqui, me dá um móvel ali, né? E hoje eu acho que o cliente está muito mais atento, inclusive, como a gente conversava antes, ao storytelling, a narrativa, de como aquilo dali vai contribuir no teu dia a dia, de que forma prática aquilo vai fazer parte do teu seio familiar, né? Eu vejo dessa forma. Percebe alguma coisa nesse sentido, João, ou não? O que eu penso, né? Eu agora, em outubro, eu fecho 20 anos de comércio, né? Formal, né? Fora as iniciativas quando o cara é adolescente ali, né? Os microempreendedorismo. Isso rende, né? Outro programa, hein? Um programa mais informal, inclusive. Você já estava falando, acho que foi ontem, antes de ontem, né? Que quando eu comecei, a gente tinha como base um pré-requisito, um atendimento encantador, né? E o diferencial era o produto, né? Por quê? Estou falando de 20 anos atrás. O que aconteceu, né? Agora, a tecnologia evoluiu muito, né? O maquinário, ele avançou muito. Então, o que acontece? O produto de boa qualidade, ele virou pré-requisito. Sim. Porque a tecnologia ficou mais acessível, né? E as indústrias hoje compartilham de tecnologias semelhantes, né? O que virou o diferencial? O que era pré-requisito lá atrás, que era o atendimento encantador, que era o relacionamento. Porque quanto mais a tecnologia avança, mais as pessoas buscam por essa personalização, né? E o storytelling é uma questão que ele atua diretamente na nossa forma de aprendizado, né? Porque a gente cresce desde a infância ouvindo histórias, a gente aprende ouvindo histórias, né? Então isso é uma coisa que está dentro da gente, né? A gente grava e aprende mais fácil quando tem storytelling. E o Anderson falando, né, sobre o início, né, daquela questão do cara buscar tecnicamente, buscar conhecer e tudo mais, né? Meu primeiro emprego numa grande empresa foi numa distribuidora de peças para a indústria, né? Trabalhava com rolamentos, retentores, correios e tudo mais. E aí, moral da história, eu comecei a focar tecnicamente com isso. Eu vou ser o cara que mais vai entender do produto. E aí, moral da história, né, cara? E eu ia em tudo que é treinamento, ia para as fábricas e tal. Era voluntário para fazer treinamento. Cara, os catálogos era livro de cabeceira, né? Já diziam assim, vai ter treinamento. Além do João, quem mais vai ir? Quem mais vai querer? Exatamente, né? Levanta a mão menos o João para fazer treinamento. E aí o que acontece? Eu comecei a me destacar por isso, e aí eu recebi um convite da empresa, fiquei todo animado, vou receber uma promoção, né? Quando me chamaram, eles, oi, tudo bem, João, a gente quer que tu seja o coordenador técnico da empresa. Eu fiquei feliz e ao mesmo tempo fiquei frustrado. Os pais não estão me vendo como um agente comercial, eles estão me vendo como um agente técnico, né? E é uma coisa que quem está começando na área comercial tende a se apegar muito à área técnica, que é importante, né? Mas tão importante quanto ou mais, eu já considero um pré-requisito, que é tu conhecer profundamente, né, tanto o teu produto quanto o produto do teu concorrente. Mas isso, na minha concepção, é uma primeira etapa. A próxima etapa, o que é? É a criação do relacionamento, é saber fazer perguntas, é conhecer o teu cliente para que não vire justamente essa questão de uma transação comercial. Né? Então eu tirava as dúvidas do meu cliente, ele ficava satisfeito por isso, pelo meu conhecimento técnico, mas muitas vezes eu tinha até dificuldade no fechamento do negócio. Né? E eu tinha muitos colegas meus que não tinham o conhecimento técnico que eu tinha, mas o vínculo, o relacionamento, né, a forma com que eles conseguiam conduzir e facilitar a vida do cliente, porque às vezes a técnica confunde. É o que a gente estava comentando antes. Às vezes a técnica confunde, né? Então, eu comecei a entender isso. Olha, isso aqui é muito importante, mas é pré-requisito. O diferencial está o quê? No ciclo da venda e o que a gente precisa fazer justamente para fazer esse trabalho de personalização para o cliente e não transformar cada atendimento num padrão, né? Eu penso que o conhecimento técnico é libertador.
Ela é libertadora. A partir do momento que tu tem um conhecimento técnico, aí tu parte para outro, toda a segurança do mundo, para ser quem tu é, para ser questionado da forma que tu for, tu tem essa... Te dá segurança, te né? Dá segurança, te dá base. e a segurança te traz essa liberdade, Sim. se tu não ficar preso ao conhecimento técnico. Porque isso eu já sei. Agora, o meu diferencial é isso que tu falou, e também o Anderson falou, é o atendimento, é a forma como tu conduz. E como tu traduz a técnica, né? Como tu traduz tem que a ficar técnica. claro para todo mundo. É, mas é o que a gente estava conversando, né, Anderson? Que é esse ponto que tu tocou, tu não estava aqui, tu estava por aí pelo mundo, aí, não sei lá onde é que andava. Na ponte do Guaíba, preso lá. Pescando na ponte do Guaíba. É a questão de que muitas vezes, né, Anderson, o tecnicismo atrapalha, dependendo do cliente, ele não está tão interessado em questões técnicas, né? Perfeito. E a gente até analisa ele de uma outra forma. Se é o cliente que ele tem essa veia mais técnica, então talvez aquele vai ser um dos motivadores que farão ele comprar de ti ou não. Então aí vale eu avançar um pouco mais. Eu até brinco em uma das minhas... eu fiz muitas visitas a consumidores finais, né? Por várias questões, laudos de fábrica, enfim, problemas que a gente sabe que acontecem, né? Entre loja e consumidor. Aí cai uma ligação lá para a fábrica, tem que alguém lá para se fazer conhecer. E eu lembro que numa oportunidade eu estive numa cobertura, era um triplex no Morumbi, de um engenheiro da Siemens. Quando entrei na suíte dele, assim que estava um problema lá na parte do mobiliário e tal, eu contei 23 diplomas de cursos milimetricamente colocados na parede. Aí, o que aquilo te diz? Que é uma pessoa metódica, extremamente técnica. Se eu falar da espessura da parede, do parafuso que vai no MDF e que vai cobrir ali o calço da dobradiça, e que aquilo ali, mostrando para ele da maneira correta, talvez eu vou ganhar ele ali. Porque é do caráter dele. Já outras, não faz diferença. O que é dobradiça? Ele não sabe o que é uma dobradiça. Que existem vários tipos de dobradiças. Então, e o projetista, quando ele entra na loja, por exemplo, o que ele tem para treinar? O showroom, né? E o Promob. E aí o Promob, ele é técnico. Então ele entra muitas vezes até por uma questão assim natural para essa parte técnica e nem tanto para outra parte comercial, que aí nós falávamos também. Que o projetista, ele é muito mais técnico e menos comercial, né? Se tu perguntar para 20 lojistas e perguntar qual é a mosca branca, né, que a gente fala assim, de um perfil que tu tem dificuldade para encontrar, é aquele que é ali, a parte técnica do projeto com a parte comercial. E no teu método, tu auxilia os profissionais a identificarem esse perfil do cliente? Perfeito. Tem uma das técnicas que eu trabalho, que ela é muito, eu considero ela como um lastro, né? Uma base principal, que são os 8 passos da venda. Os 8 passos da venda começam por analisar o produto, já começa por aí, né? Ou melhor, dominar o produto. Se eu não domino o produto, meu cliente muitas vezes vai fazer uma pergunta, eu não vou saber dizer. É exótico, né? Enfim. E aí eu posso criar nele aí uma desconfiança. Segundo é analisar o cliente. Eu vou analisar e entender da forma como ele fala, como ele se comporta, como ele gesticula. Eu consigo, em alguns minutos, entender qual é o perfil dominante dele. Se é visual, se é mais auditivo, mais recatado, se é sinestésico, aquele que fala, que já te abraça na primeira vez que te vê na vida. E isso vai me dar um indicativo para um terceiro passo, que é o criar vínculo. Fazendo um vínculo com ele, vai fazer com que ele perceba, pô, gostei, vi no João, vi na Simoneto, né? E eu vejo lá que vocês têm muito isso, profissionais que são muito mais que profissionais, são amigos que possam me auxiliar nesse processo. Porque eu estou ali com um problema. Eu preciso mobiliar minha casa, meu arquiteto, a minha arquiteta já me entregou um projeto, mas eu estou com um problema ainda. Eu preciso escolher o melhor fornecedor que vai me atender, que não vai me dar dor de cabeça, que vai me entregar no prazo. E aí, quem resolve é quem mais consegue convencer que é, de fato, a melhor opção naquele momento. E aí que vem também, né? Depois temos ainda as perguntas, que é o quarto passo, fazer as perguntas certas, perguntas fechadas, perguntas abertas, perguntas de indução, perguntas diamante, que a gente fala, as 2 perguntas mágicas. Até quero deixar aqui também como Vai falar. Anota aí. Um pequeno spoiler, né? Aqui a gente fala no briefing, né? Quais são as 2 perguntas mágicas no briefing, que se até eu falo que se nós estivéssemos aqui num desafio, tipo, né, esses realities assim, só tem 2 perguntas para fazer um projeto para um cliente. Quais são elas? Eu faria essas 2 aqui. Primeiro, qual o problema do teu ambiente atual que tu não quer repetir no projeto novo? E segundo, o que tu não abre mão de ter no teu novo projeto? Veja, já é muita coisa com 2 perguntas. Então, quanto mais se nós praticarmos todas as outras, né? Depois tem que descobrir os motivadores de compra.
que pode ser obter lucro, evitar perda, evitar dor, aprovação social, sentir prazer e autorrealização. Depois, entender os sinais, usar os benefícios de acordo com os sinais que ele te deu. Depois, entender os sinais de fechamento, né? Quando o cliente diz, poxa, mas ficou caro. Ele está te dizendo, me ajuda que eu quero comprar de ti. Né? E depois o fechamento em si, que no final das contas é simplesmente auxiliar ele como é que ele quer fazer para pagar. Cumprindo esses 8 passos, já vai ser para aquele profissional que tem dificuldade ou não tem uma certa aversão a vendas, como eu tinha lá atrás também, já vai ser um ponto de partida para ele mudar completamente o cenário de resultados. Uma venda pode não ser concretizada por um detalhe, cara. Com certeza. Com certeza. Eu já vi projetos que estavam em vias de fechamento por uma palavra, por muitas vezes, mas comentário. Você tem que me definir o micro-ondas antes, por exemplo. Tá, mas eu te falei que eu vou ver isso aí só na volta das... Não, mas sem definir não dá. Então não quero, então eu prefiro esperar. Veja, por uma incapacidade, muitas vezes, do projetista de entender que ele pode trabalhar com um gabinete um pouco maior, para trabalhar com outros fornos que de repente ele vier a escolher. Eu já vi venda ser perdida por uma informação como essa, por exemplo. Por total inexperiência, não é nem má fé, né? É total inexperiência de quem está ali pilotando o Promob e muitas vezes não tem essa habilidade de dizer, não, veja, fica tranquilo que essa é uma informação importante, mas que nós podemos, inclusive, avançar, né, com alguns combinados aqui. Para que você não me diga que vai, por exemplo, comprar um micro-ondas menor ou, por exemplo, uma TV de 50 polegadas, depois vem com uma de 80 polegadas. Não vai caber. Mas, dado essa circunstância, não vai ser um impeditivo para venda. Então, um detalhe técnico, um detalhe de serviço, um detalhe, por exemplo, os montadores. Os montadores a gente te avisa mais próximo porque a gente não sabe qual é a data que nós vamos começar a montar. Não, peraí, não funciona. Eu preciso saber minimamente quando é que alguém vai entrar na minha casa e não deixar para mais adiante. Então, sim, um pequeno detalhe no planejado, com certeza, é muita coisa. Esse cuidado esse Moneto tem, né, João? Cara, é legal de ouvir o Anderson, né, cara? Isso aqui é música para meus ouvidos. Eu mudei a câmera para ti agora e passei a palavra por educação, meu querido. Eu tenho que te dizer isso. Cara, por educação, cara. Por mim, eu ia ficar aqui, cara, a manhã toda só ouvindo. Depois o pessoal não diz, mas o João nem apareceu lá no programa. Não, fala alguma coisa. Por que o João não foi dessa vez? Por que o João não foi dessa vez? Cara, mas é isso aí que o Anderson falou. Isso me lembrou uma coisa muito importante, né? Que os detalhes... eles são importantes antes da venda concretizada e depois também, né? Quando eu passo no interno, a gente tem uma iniciativa muito legal dentro da empresa que é o Simonito Academy, né? Que a gente sempre traz toda semana algum elemento, né, pra gente compartilhar com as equipes e tal. E tem uma parte do ciclo da venda que é muito legal, que depois que fechou, que eu falo assim, vendeu, parabéns. Agora para de vender. Para de vender. Porque às vezes tem o designer, o vendedor, né, em si, que o que acontece? Fechou o negócio, o cliente está super satisfeito e ele não para. Não, mas porque a nossa montagem, porque a nossa entrega, cara, o teu cliente já entendeu tudo isso. E tu ficar reforçando isso numa etapa que já passou, tu vai gerar o quê? Uma insegurança, né? Tu vai gerar uma situação que o cliente vai ficar assim, por que ele está me contando tudo isso aí de novo? Será que tem algum problema aqui? Tem algum problema? Tem alguma coisa que ele está tentando me falar nas entrevistas que eu não estou entendendo? Não. Depois de fechado o negócio, a ideia é de firmar novos compromissos das próximas etapas. Então, pessoal, agora tem uma conversa muito séria com vocês. A lista de eletros, eu preciso de um fornecimento preciso e rápido, senão eu não consigo avançar, né? Se ficou alguma coisa para trás, né? Olha, eu vou mandar o detalhamento para vocês, se vocês não derem o ok do detalhamento das imagens, eu não consigo agendar com o medidor, e o prazo só conta a partir da conferência da medição. Então, essa é a etapa da gente ajustar, né? Dar as mãos pro cliente e não deixar ele com essa sensação que o Anderson falou assim, tá, mas agora o que eu fechei, o que acontece, quando é que eu vou receber, né? E às vezes as pessoas não têm essa clareza e ficam fazendo um trabalho de convencimento que já foi feito e que isso gera muitas vezes mais objeção, né, do que um reforço ou uma confirmação do que foi tratado. O que o João traz aqui, Anderson, a gente consegue estender na relação arquiteto-cliente também? Ou o teu método também a gente pode aplicar na relação arquiteto-cliente? Porque o que a gente detecta, e não é novidade para ninguém, que o arquiteto muitas vezes tem uma dificuldade enorme em ser o comercial dele mesmo. Perfeito. Né? Ele ser no bom sentido, o cara que vai fazer a propaganda dele enquanto profissional e a propaganda do projeto dele.
tu também contempla isso? A gente pode avançar nesse ponto, na questão do teu método e alguns itens que podem ser aplicados nesse tipo de profissional? Com certeza, com certeza. Se embora o arquiteto, o design de interiores também, para não esquecer do outro colega, né? Isso, né? O especificador. O especificador, vamos lá. Enquanto o especificador tem essa veia do projeto muito clara, então ele sabe fazer um partido geral, ele sabe criar uma malha de disposição, tá tudo certo. Mas, quando vai para a parte da apresentação, ele está muito afoito, normalmente, para mostrar o novo filho dele para o cliente ali, e ele esquece que o cliente não ficou uma semana com ele do ladinho dele vendo ele projetar. Então eu preciso mostrar na apresentação muito mais apenas do que imagens bonitas, né? Eu preciso trazer elementos do porquê que eu fiz aquela cozinha daquele jeito, por que eu utilizei aquele estilo na cozinha, quais são essas cores, por que elas dizem isso, né? Por que elas trazem essa paleta mais homogênea ou talvez um pouco mais exótica, de acordo com o que o cliente me disse, mas que eu transcendi. Porque aquilo que a gente fala também, se eu for pegar tudo, literalmente tudo que o cliente me pediu e colocar no projeto, dificilmente eu vou conseguir fechar com ele. Dificilmente. E por quê? Porque eu vou trazer... É a mesma coisa que eu chegasse para um médico e dissesse, doutor, eu preciso que você me receite esses medicamentos aqui, ó, porque eu estou com dor de cabeça. O que eu estou pedindo para ele? Eu estou pedindo para ele me dar o que eu já quero. Não, eu dou um sintoma. O sintoma é, preciso de uma cozinha maior, mais bonita, que eu vi numa outra loja, num outro cenário. Agora você me surpreenda. Porque eu preciso também dessa novidade, aquilo que a gente falava do ar da novidade. Né? Se eu pego, eu atendo muitos projetistas assim, mas Anderson, o que aconteceu aqui? Fiz vários projetos, fiz tudo que o cliente pediu, ele disse que queria uma ilha, eu fiz uma ilha. Exatamente, você não vendeu porque fez a bendita da ilha. Sim. Porque se você fizesse uma península e mostrasse para ele que a ilha não funcionaria, ele ia entender, porque ele não entende de projeto. Né? E aí fica mais fácil. E o arquiteto é nisso também. Ele muitas vezes se detém muito na imagem, na questão da materialidade, né? Nas texturas escolhidas. Ele tem essa visão muito clara, geoespacial da coisa. O cliente não. Ele precisa que alguém conduza ele e diga, olha, isso aqui é bonito, mas muito mais do que é bonito. Ele é mais do que eficiente para o que você precisa. E, aliás, e ainda assim vai aliar um custo-benefício importante, já que eu entendi que o teu orçamento é esse aqui. Ou seja, eu respeitei o orçamento também. Então, respondendo a tua pergunta, com certeza é muito válido para especificadores, para eles entenderem essa questão da parte do projeto, mas aliado ao fechamento e que não passa uma coisa pela outra sem que ele se apresente também como o melhor profissional, eu digo assim, né? É a melhor opção naquele momento para a vida toda do cliente. E aí quando se tem esse vínculo, aí está feito. Mas o caminho do profissional deixar de ser entendido pelo cliente como vendedor para um conselheiro / amigo, existem algumas ferramentas, não é algo tão simples, ou é? Porque, via de regra, muitos consumidores, o cliente chega na loja, não vê o profissional da venda, ou né, quem está ali no atendimento, como alguém que está além da venda, alguém que está ali para auxiliar. E aí tu apresentar algo diferente do que o cliente já tem em mente, isso pode soar como alguém que está querendo só fazer uma venda de um produto talvez de um nível mais caro, enfim. Como se desvincular, como trazer essa imagem, que elementos PNL, psicologia... E principalmente perguntas. Porque quando o cliente vem com uma pré-concepção que ele já viu em outras lojas, outros lugares, mas eu vi assim, vem cá, por que você quer uma ilha? Vamos lá. Porque eu acho bonito. Não, você sabe que a ilha ela tem toda uma infraestrutura também. Você está disposto a quebrar o piso para colocar toda ali a questão hidrossanitária? Não estou. Então veja, talvez a ilha não seja a melhor opção. Mas vem cá, eu posso trabalhar de uma outra forma. Eu consigo entender ele e levar situações para que ele perceba que aquela ideia anterior dele era uma ideia furada, digamos assim, mas tentando entender e auxiliá-lo. Então, as perguntas são a nossa maior parceira, as melhores parceiras nesse caso, para que eu entenda por que ele quer, qual é o hábito de morar. Eu gosto muito desse termo. Qual é o hábito dele de morar? Eu vim agora estava, enfim, de viagem, né? E o pessoal lá nos Estados Unidos, eles têm cozinha de enfeite. Eles não cozinham. Se tu olha, por exemplo, a cultura deles, eles não fritam um ovo. A cozinha deles é de enfeite. Então, uma cozinha de enfeite, tanto faz. Mas vem cá, como é que você usa a cozinha quando?
Por exemplo, vou usar agora o meu exemplo. Nós somos em 3 lá em casa, tem eu, minha esposa e meu filho. A gente almoça todos os dias lá na minha mãe, que é próximo ali, fica próximo do meu escritório também, então nós não usamos a cozinha durante a semana, durante o dia. À noite, muito pouco, é mais aos finais de semana. Muito bem, a pessoa que utiliza uma cozinha aos finais de semana precisa de uma mesa de 10 lugares? Ah, mas eu recebo de vez em quando 8 pessoas lá. Tudo bem, então não seria mais legal colocar uma mesa para 6, com algumas cadeiras ali ou puffs que são estrategicamente acondicionados para que você consiga acomodar minimamente confortáveis 8 pessoas, 10 pessoas, porque tu vai usar isso uma vez por mês? Então é entender o hábito da pessoa. Quando eu entendo o hábito da pessoa, minimamente eu consigo conduzir ela para o que ela mais precisa. Eu posso usar elementos belos do que ela viu naquela ilha maravilhosa, que ela olhou numa loja, olhou no filme, mas eu posso trazer para o que ela precisa. É muito isso, assim, às vezes a gente quer replicar tudo que a gente vê de uma forma Ctrl-C, Ctrl-V, e não funciona assim. E aí o cliente se frustra, porque ou eu trago para ele o que ele quis, e aí às vezes isso foge a uma estratégia de orçamento, ou até mesmo a questão técnica, né? Porque a cozinha dele não comporta tal elemento, e eu gero uma frustração nele também que não é legal. E aí quando eu me ponho ao lado dele para entender como ele mais gosta de trabalhar na questão da cozinha, no dormitório, no closet, né? Falando em closet, por exemplo, como é que você gosta de colocar as suas camisas guardadas? Em cabide, prateleira? Tá, mas o que isso significa? Claro, isso significa custo, né, João? Sabe muito bem disso. Um closet com muitas prateleiras e outro com mais cabideiros tem uma diferença enorme. E não só a diferença de preço, mas também o jeito que ele vai ser trabalhado. Muitas vezes eu posso trabalhar uma iluminação melhor, num closet mais aberto, e com muitas prateleiras talvez nem tanto. Isso para o cliente pode ser impactante ou não, dependendo do jeito dele. E eu só vou saber fazendo essas perguntas. Então, nós sim conseguimos conduzi-lo para que ele não veja que eu quero só vender. Não, eu até, olha, poderia te vender essa gaveta aqui, custa R$5.000 o par. Mas eu vejo que para você nós temos uma opção aqui que, na minha opinião, seria fundamental. Ela vai fazer a mesma função, inclusive vai ser muito mais útil para o teu projeto. Eu vejo muito por essa ótica, assim, entender anterior o jeito dele do que necessariamente impor apenas uma questão prática. Né? Sim. João. Eu penso que o que acontece, né? O profissional que ele não está vinculado a uma loja de planejados, né? Ele atua muito na construção da confiança, né? Ou seja, ele não tem um produto anexado, né? Então, o arquiteto ou designer, o especificador, que ele entra em contato, né, com o cliente, ele não está representando uma das frações, né, de interiores, ele tem que focar, na minha opinião, muito na construção da confiança, porque o produto é ele. Né? Então, assim, até existe uma dificuldade no mercado, acho que o Anderson concorda comigo, sobre a precificação do arquiteto. Né? Muitos arquitetos têm uma dificuldade muito grande de precificar, porque a gente está falando 100% de prestação de serviço. Né? No caso da loja, a nossa construção da confiança era um pouco mais desafiadora, porque tem um produto anexado. Né? E esse produto, ele tem de ser vendido. Né? E existem comparativos no mercado. Então, a forma de escolher um arquiteto é diferente da forma de escolher a loja, né? Então, o arquiteto, geralmente, o que acontece? A pessoa pede uma indicação, né? Ou muitas vezes ela procura no Instagram e tenta ver o portfólio, ver como é que essa pessoa se apresenta na rede social, quais foram os projetos que ela realizou, né? Então, a gente entende muito dessa forma, né? E aí, dando um match, né? E o valor ficar dentro da estimativa da pessoa, a coisa avança, né? É diferente da loja de planejados, né? A loja de planejados, como tem produto, tem que haver quase que um processo educacional, né? Porque o cliente não sabe as diferenças. Então, quando ele vem para a Simoneto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar nos pilares da confiança, né? Tanto de mostrar que o nosso profissional que vai atender ele tem plenas condições de fazer o atendimento dele, e, ao mesmo tempo, ele tem que apresentar que o produto também é diferente, né? Então, é um desafio um pouco maior, por quê? Porque o cliente não chega tão aberto para conversar da forma que é com o arquiteto. Ele chega de braço cruzado com aquele sentimento, vão tentar me vender alguma coisa. Né? Com o arquiteto não funciona tão bem. Então, eu sempre falo para os nossos arquitetos e designers parceiros, né, que eles têm uma joia na mão, que o vínculo de confiança e intimidade que eles vão ter, talvez a gente não tenha a mesma oportunidade, né? Embora quando a gente viabiliza o negócio, encerra o negócio, a gente conquista amigos, né? Então, a recompra para nós, ele é um processo muito tranquilo, porque o cliente já nos conhece, já tem o vínculo da confiança, né? Mas isso é muito importante, né? Muito importante, e por isso que a gente faz uma força tremenda para ter muitos parceiros, porque a gente entende que esse vínculo que o especificador tem com o cliente é algo difícil, muitas vezes, a gente reproduzir em loja.
Porque é isso mesmo, né? É uma relação de confiança, né? Exatamente. Uma relação de confiança dupla, do cliente em relação ao arquiteto, do arquiteto em relação à indicação do fornecedor, tripla até, porque depois tem uma relação que tem que se estabelecer de confiança do cliente com a loja, com a indústria, né? Exatamente. E também eu penso o seguinte, né? O Anderson falou que sobre a questão da condução, né? Cara, isso é importantíssimo, né? Nós somos os especialistas naquilo que nós fazemos e não o cliente, né? Eu sempre menciono que na bandeira do estado de São Paulo, que é o epicentro financeiro do país, né? Tem uma frase em latim lá que é ducor non duco, né? Eu conduzo, não sou conduzido, né? E isso eu falo para as equipes que a gente precisa conduzir, o cliente precisa disso. E esse é um dos pilares da confiança, né? Ele sabia que a gente sabe o que a gente está fazendo. E claro que existe o tempero correto, né? Que nem tu preparar um alimento, né? Se tu botar sal demais, tu vai estragar, se tu botar sal de menos também, né? Então, se tu conduzir de uma forma muitas vezes intransigente, tu perde o cliente no processo, né? Se tu deixar o cliente solto demais, é o mesmo caso. Essa semana teve um cliente que fechou com a gente e justamente falou o seguinte, pô, a gente foi num outro lugar lá, a designer nos atendeu, tá, e o que vocês querem que eu coloque aí? Ele falou, não sei. Eu esperava que tu me dissesse. Né? Então, até o processo de investigação, ela abreviou, né? Ela não soube fazer as perguntas certas da forma correta, né? Ao mesmo passo que a gente muitas vezes vê no mercado, né? Alguns especificadores que dizem, não, para me contratar tem que ser da forma que eu quero o tempo inteiro. E aí tu tem que tomar um cuidado muito grande até para ver se tu tá nesse patamar, né, do mercado para se posicionar dessa forma. Porque hoje os clientes eles querem participar, eles querem trazer ideias, todos são muito expostos a ideias da internet, né? Então é aquela coisa, eu vou comprar uma gravata da Hermes, a Hermes vai me cobrar uma Babilônia, né? E vai dizer o seguinte, olha, eu te faço essa cortesia, né, por um preço exorbitante, te entrego daqui a 2 anos a gravata, né? E as pessoas dizem, não, eu quero tanto ter uma Hermes que eu vou me submeter, né? Mas se tu for, né, numa loja local e a pessoa te tratar da mesma forma, tu vai virar as costas e vai embora, né? Então tudo é muito importante para saber qual é o público que tu está atendendo, né? Qual é o teu posicionamento e se a percepção do mercado de ti é a mesma que tu tem, né? Senão tu corre o risco de ter uma frustração muito grande. Muito bem, deixa eu mostrar novamente aqui, porque eu tenho perguntas para fazer para o Anderson, mostrar aqui na nossa tela os 3 livros móveis planejados, da prática que funciona a teoria. Esse é o caminho inverso. Exatamente.